O nosso planeta, uma esfera de azul incandescente, suspenso no vasto e silencioso teatro do espaço, é um mundo de maravilhas inigualáveis. Há milênios, a humanidade tem olhado para a sua própria casa com um profundo sentimento de admiração. Das mais profundas fossas do oceano aos picos mais altos, a natureza esculpiu paisagens de uma grandiosidade deslumbrante. Nesta viagem, iremos atravessar continentes e oceanos para testemunhar alguns dos mais extraordinários espetáculos que o mundo natural tem para oferecer. Juntem-se a nós, enquanto embarcamos numa odisseia para celebrar a beleza estonteante do nosso notável planeta. É uma história que remonta a milhares de milhões de anos, uma história que se desenrolou numa escala quase demasiado vasta para a mente humana compreender totalmente. Preparem-se para serem cativados, comovidos e inspirados. A nossa jornada começa aqui, no coração árido da América do Norte. Este é o Grand Canyon, uma epopeia geológica. Estar na sua borda é ser confrontado com uma impressionante sensação de escala. Este abismo estende-se por 277 milhas e tem mais de 1 milha de profundidade. Olhando para baixo, o poderoso Rio Colorado parece apenas um mero fio de prata. Esta é uma paisagem que nos lembra o imenso poder do tempo. A história do Canyon está escrita nas suas paredes, nas faixas horizontais de rocha que se empilham umas sobre as outras como as páginas de um livro antigo. Contemplar o Grand Canyon é testemunhar uma história geológica exposta para todos verem. É um espetáculo em constante mudança, uma obra de arte dinâmica. O Rio Colorado é o principal artista desta escultura colossal. Durante milhões de anos, este curso de água tem esculpido o seu caminho através do Planalto do Colorado, que se eleva. É um testemunho da paciente persistência da natureza. O rio é a seiva e o criador do cânion. À medida que o rio se aprofundava, a erosão alargava o abismo, criando a aparência distinta e escalonada do cânion. O clima e o ciclo das estações esculpem ainda mais a paisagem. O trabalho do rio continua, aprofundando e alargando o cânion a cada momento que passa. O Grand Canyon é uma paisagem viva, uma obra de arte perpetuamente em progresso. O Grand Canyon é um santuário de vida, um ecossistema vertical de notável diversidade. A vasta alteração de altitude cria microclimas distintos, cada um sustentando plantas e animais únicos. Descer ao cânion é como viajar de Trás-os-Montes ao Algarve. Os carneiros selvagens do deserto navegam pelas escarpas. No interior do desfiladeiro, uma faixa de verde exuberante cria outro mundo. O condor da Califórnia paira sem esforço. Ver um condor planar silenciosamente é testemunhar uma profunda ligação entre uma espécie e a sua paisagem épica. Do maior abismo da Terra, viajamos para a sua maior estrutura viva. Ao largo da costa nordeste da Austrália, estende-se um mundo de beleza transcendente, uma metrópole subaquática tão vasta que é visível do espaço. Esta é a Grande Barreira de Coral. Não é uma única parede contínua, mas um mosaico de uma complexidade deslumbrante de quase 3.000 recifes individuais, 900 ilhas, estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros. É um reino construído não de pedra, mas da própria vida. Um ecossistema vibrante e pulsante de cor. Os arquitetos são pequenos animais coloniais chamados pólipos de coral. Cada pólipo, não maior que um grão de arroz, secreta um esqueleto de calcário. Ao longo de inúmeras gerações, o Recife cresce, milímetro a milímetro, com paciência. O Recife constrói pináculos imponentes, leques delicados, vastas plataformas em forma de mesa. O Recife é uma cidade viva. Dentro dos pólipos, vivem algas microscópicas chamadas zooxantelas. As algas fazem a fotossíntese, convertendo a luz solar em energia e fornecendo até 90% do alimento do coral. Em troca, o coral oferece às algas proteção e os compostos de que necessitam. Essa parceria é a fonte das cores deslumbrantes do Recife. Os verdes, rosas e amarelos vêm de bilhões de algas dentro do coral. Esta arquitetura oferece um lar, um terreno de caça e um berçário.
O Recife fervilha de movimento e cor. Milhares de espécies de peixes, desde o mais pequeno e iridescente peixe-donzela ao volumoso bacalhau da batata, deslizam pelos jardins de coral. Tartarugas marinhas deslizam graciosamente a descansar em corais moles. A Grande Barreira de Coral é um dos ecossistemas mais ricos e complexos da Terra, um testemunho do poder criativo da vida no mar. A Grande Barreira de Coral é um santuário para mais de 1.500 espécies de peixes. Os bodiões desempenham um papel vital, limpando o Recife e criando a areia fina e branca. O Recife é o lar de 6 espécies de tartarugas marinhas e de bivalves gigantes. Mais de 200 espécies de aves dependem do Recife. As raias-manta deslizam pela água. A migração anual das baleias jubarte é um dos grandes espetáculos do Recife. Os tubarões patrulham as orlas exteriores do Recife. Todo o Recife é uma sinfonia de cooperação e competição. Este mundo subaquático vibrante enfrenta agora uma ameaça sem precedentes: as alterações climáticas e o aquecimento dos nossos oceanos. Este fenômeno é conhecido como branqueamento de corais. Nos últimos anos, a Grande Barreira de Coral sofreu vários eventos de branqueamento em massa. Para além do aumento das temperaturas, o Recife enfrenta outras pressões induzidas pelo homem, como a poluição. O futuro da Grande Barreira de Coral está em risco. São necessários esforços urgentes para reduzir as emissões globais de carbono e restaurar as áreas danificadas. É um paraíso frágil, um tesouro que não podemos permitir que se desvaneça numa mera memória. Existem lugares no nosso planeta que desafiam a escala humana. Elevando-se acima de todos os outros está o Everest, conhecido pelos nepaleses como Sagarmatha, a deusa do céu, e pelos tibetanos como Chomolungma, a mãe sagrada. É o ponto mais alto da Terra. Esculpido ao longo de milhões de anos de colisão tectônica, o Everest ainda está a crescer. Aqui, o ar é rarefeito e as temperaturas são impiedosas. A montanha nasce da colisão do subcontinente indiano com a massa terrestre euroasiática. Durante séculos, este grande pico teve um profundo significado espiritual para o povo Sherpa. É uma fonte de poder espiritual que exige respeito. Escalar o Everest é entrar na zona da morte, acima dos 8.000 metros, onde o corpo já não consegue aclimatar-se. Os alpinistas têm de navegar pela traiçoeira cascata de gelo de Khumbu, subir a face Lhotse e atravessar cumes estreitos e afiados como lâminas. A montanha tem sempre a última palavra. A montanha é um poderoso árbitro do destino. Para aqueles que se encontram no seu cume, é um momento de profundo triunfo. É o nosso desejo profundo e inato de alcançar os céus. A mesma popularidade que fez do Everest um ícone global, representa agora uma ameaça à sua natureza intocada. O caminho para o cume tornou-se, nos últimos anos, cada vez mais congestionado, um engarrafamento de trânsito em altitude que cria perigos novos e imprevistos. Esta congregação de alpinistas aumenta o risco de acidentes em passagens estreitas e impõe uma enorme pressão sobre o frágil ambiente da montanha. O legado de décadas de expedições é agora visível nas suas encostas. Cilindros de oxigênio descartados, tendas abandonadas e outros resíduos poluem as neves antes imaculadas, criando o que tem sido chamado o mais alto aterro sanitário do mundo. Estes detritos são mais do que uma visão desagradável. Representam um verdadeiro perigo ambiental, com poluentes a infiltrar-se potencialmente nos glaciares e nos abastecimentos de água a jusante. Expedições de limpeza dedicadas estão a trabalhar para reverter este dano, uma tarefa monumental que sublinha a nossa responsabilidade. Talvez a ameaça mais profunda seja em grande parte invisível, as alterações climáticas. Os vastos glaciares que cobrem estas montanhas estão a derreter a um ritmo alarmante. Estes rios de gelo estão a recuar, formando vastos e instáveis lagos glaciares que ameaçam as comunidades a jusante com inundações. As alterações climáticas estão a alterar a montanha, tornando as rotas mais instáveis à medida que o gelo e o permafrost,
começam a descongelar. O futuro do Everest é um microcosmo do futuro do nosso planeta. Os glaciares em encolhimento são um aviso claro e inegável. Proteger este pico é salvaguardar uma torre de água crítica para a Ásia e honrar um local de imenso valor natural e cultural. O destino da deusa do céu está inextricavelmente ligado ao nosso, um lembrete silencioso e gelado do delicado equilíbrio que devemos manter com o mundo natural. Nas altas latitudes, o céu ganha vida com a aurora boreal, as luzes do norte. Um bailado silencioso e etéreo de luz transforma os céus. Cortinas cintilantes de verde, rosa e violeta ondulam na escuridão. Este espetáculo celestial começa com o Sol, que ejeta partículas carregadas no espaço como vento solar. À medida que estas partículas se aproximam da Terra, encontram a magnetosfera. Funis guiam as partículas solares carregadas para a atmosfera superior. As partículas de alta energia colidem com o oxigênio e o nitrogênio, transferindo energia. Os átomos libertam fotões, criando as luzes cintilantes da aurora. As cores hipnotizantes da aurora são uma consequência direta de quais gases atmosféricos estão a ser atingidos pelas partículas solares e a que altitude ocorrem as colisões. A cor mais comum, um verde vibrante, é produzida por colisões com moléculas de oxigênio. Esta é a tonalidade característica da aurora, a cor a que os nossos olhos são mais sensíveis. Colisões com átomos de oxigênio podem produzir uma cor muito mais rara, um vermelho profundo. Interações com moléculas de nitrogênio podem criar tons de rosa, azul e roxo ao longo das bordas inferiores. Por vezes, o espetáculo torna-se dinâmico e explosivo, um redemoinho de cor. Os céus executam a sua dança silenciosa e espetacular, um lembrete de que o nosso planeta está intimamente ligado ao Sol e ao universo em geral. Muito antes de a ciência conseguir explicar os mecanismos por detrás da aurora, os povos do norte criaram as suas próprias e ricas mitologias para dar sentido às misteriosas luzes no céu. Para muitas culturas, estas exibições celestiais eram profundamente espirituais, vistas como pontes para a vida após a morte ou mensagens dos deuses. Os vikings acreditavam que a aurora era o reflexo da armadura das valquírias, as míticas figuras femininas que decidiam quem viveria e quem morreria na batalha, enquanto cavalgavam pelo céu para levar os guerreiros caídos para Valhalla. Na Finlândia, um nome tradicional para a aurora é Revontulet, fogos da raposa. Um antigo mito conta que uma raposa do Ártico corria tão depressa pelas colinas nevadas que a sua cauda roçava nas montanhas e lançava faíscas para o céu noturno. Na América do Norte, algumas comunidades Inuit acreditavam que as luzes eram os espíritos dos seus antepassados, a jogar um jogo usando uma caveira de morsa como bola. Estas histórias, passadas de geração em geração, revelam uma profunda necessidade humana de encontrar significado e maravilha no mundo natural. Estas lendas frequentemente carregavam um sentido de reverência e cautela. Em algumas tradições, era considerado desrespeitoso, até perigoso, assobiar para a aurora por medo de atrair a atenção dos espíritos e ser levado. As crianças eram frequentemente mandadas para dentro quando as luzes estavam particularmente ativas e brilhantes. Estas crenças sublinham o imenso poder e o espanto que o fenômeno inspirava. Hoje, embora compreendamos a física solar que cria a aurora, o sentido de maravilha que inspira permanece inalterado. Continua a atrair viajantes de todo o mundo para locais remotos, com céus escuros. Estar debaixo das luzes do norte é testemunhar uma das mais sublimes maravilhas naturais do planeta. Liga-nos ao passado ancestral, aos mitos e lendas dos nossos antepassados e às forças fundamentais do universo. Mesmo na nossa era moderna e científica, ainda há espaço para a magia, o mistério e um assombro profundo. Na fronteira da Zâmbia e do Zimbabwe, o tranquilo rio Zambeze flui.
e depois é espetacularmente interrompido. O rio inteiro, com mais de 1,5 km de largura, precipita-se num desfiladeiro profundo e estreito, criando uma das mais magníficas e poderosas quedas de água da Terra. Os Kololo chamam-lhe Mozi ou Atunya, o fumo que troveja. A imensa pluma de vapor pode ser vista a mais de 50 km de distância, elevando-se como fumo. O rugido da cascata é um trovão constante e ensurdecedor. As cataratas. Vitória, uma cortina de água de uma escala inimaginável. Não é a mais alta nem a mais larga, mas a sua altura e largura combinadas fazem dela a maior lâmina de água a cair em qualquer parte da Terra. Durante a época de cheias, mais de 500 milhões de metros cúbicos de água caem pela sua borda a cada minuto. Este volume colossal choca com o desfiladeiro abaixo. O vapor é impulsionado centenas de metros de volta ao ar, criando uma zona de chuva perpétua e localizada na área circundante. A história geológica é de erosão e resistência. A paisagem aqui é um vasto planalto de basalto, formado por antiga atividade vulcânica. Esta rocha dura é fraturada por uma série de rachas profundas, de leste a oeste, preenchidas com arenito mais macio. O poderoso Zambezi encontrou estas linhas de fraqueza e, ao longo de incontáveis milênios, tem escavado a rocha mais macia, esculpindo os desfiladeiros profundos e em zigue-zague que se encontram a jusante das atuais cataratas. As próprias cataratas são uma característica temporária numa longa história geológica de recuo. O resultado é uma paisagem diferente de qualquer outra. O rio sai através de um canal apertado e fervente, conhecido como o Boiling Pot. Esta geografia única concentra o poder da água, criando uma cena de incrível violência e energia natural bruta. Estar à beira do abismo, molhado pelo vapor constante e ensurdecido pelo rugido, é sentir o imenso poder da Terra de uma forma direta e visceral, uma experiência humilhante e inesquecível. A névoa constante e encharcante criada pelas Cataratas Vitória sustenta um ecossistema único e vibrante, mesmo à beira do abismo. Esta é a floresta tropical, uma faixa estreita e verdejante que prospera em umidade perpétua. Contraste aéreo: faixa de floresta tropical versus savana seca. A vegetação exuberante floresce aqui. Mogno, fetos, orquídeas delicadas. Este habitat é um santuário para a vida selvagem. Macacos vervé, babuínos, macacos e babuínos a navegar em rochas escorregadias e a forragear na névoa. O ar está vivo com os cantos dos pássaros. Calau-trombeta, turaco de Shallow, um pequeno mundo localizado criado pela névoa das cataratas. Nas águas turbulentas da garganta, a vida persiste. Água turbulenta e oxigenada sustenta peixes resistentes. Peixe-tigre, poderoso e dentuço. Hipopótamos a pastar em troços mais calmos a jusante. Crocodilos a patrulhar o rio. As cataratas formam uma barreira intransponível, isolando os peixes a montante e a jusante. Em noites claras de lua cheia, aparece um arco-íris lunar, ou moonbow. Um arco fantasmagórico de cor na escuridão. Amplo e poético plano aproximado. Névoa, água, luz e vida entrelaçadas. As Cataratas Vitória são mais do que uma maravilha geológica. São um recurso partilhado vital e, francamente, um símbolo poderoso para as nações da Zâmbia e do Zimbabué. As cataratas formam uma fronteira natural entre os dois países. Ambas as nações estabeleceram parques nacionais para proteger a área imediata, reconhecendo o seu imenso valor natural e econômico. O turismo é uma parte crítica das economias locais, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm testemunhar o espetáculo, proporcionando sustento a milhares de pessoas nas comunidades circundantes através de guias, hotelaria e mercados de artesanato. O poder do rio Zambezi também foi aproveitado para uso humano. A montante e a jusante das cataratas, as barragens hidroelétricas geram eletricidade essencial para a região, alimentando casas e indústrias.
Isto apresenta um desafio complexo: equilibrar a necessidade de energia sustentável e desenvolvimento com o imperativo de preservar o fluxo natural do rio e a integridade das próprias cataratas. A gestão do Zambeze é um ato de equilíbrio delicado, exigindo cooperação e planeamento cuidadoso para garantir que os recursos do rio sejam usados com sabedoria para o benefício de pessoas e da natureza. As cataratas também possuem um profundo significado cultural e histórico. Em 1855, David Livingstone tornou-se o primeiro europeu a ver as cataratas, dando-lhes o nome da Rainha Vitória. O local era conhecido e reverenciado pelos povos locais séculos antes da sua chegada. Continua a ser um lugar de importância espiritual que moldou a história e a cultura regionais por gerações. A Ponte das Cataratas Vitória, concluída em 1905, é um monumento à engenharia, atravessando o segundo desfiladeiro e ligando as duas nações. O futuro das Cataratas Vitória está ligado à saúde do planeta em geral. Secas mais frequentes e severas ameaçam alterar o fluxo do Zambeze, diminuindo potencialmente as cataratas durante a estação seca. Proteger esta magnífica cascata significa proteger toda a bacia hidrográfica que a alimenta. É uma responsabilidade partilhada preservar Mosi-Oa-Tunya, o fumo que troveja, para as gerações vindouras. Na grande tapeçaria da história do nosso planeta, a mudança é a única constante. Os continentes movem-se, as montanhas erguem-se e desvanecem-se, os oceanos expandem-se e contraem-se ao longo de eras. No entanto, por vezes, este imenso poder geológico manifesta-se não ao longo de milhões de anos, mas em questão de horas. Foi o caso no tranquilo e modesto estado de Michoacán, no México, no ano de 1943. Aqui, num campo cultivado por gerações do povo purépecha, a própria terra estava prestes a dar à luz. A história começa não com uma explosão cataclísmica, mas com um sussurro das profundezas. Durante semanas, os aldeões locais sentiram o chão tremer sob os seus pés, um tremor subtil e rítmico que aumentava de intensidade. Estrondos estranhos e profundos ecoavam das entranhas da terra, inquietando o gado e as pessoas. Eram os sinais reveladores da pressão a acumular-se muito abaixo da superfície. O magma estava a abrir caminho para cima, preparando-se para uma entrada dramática. A 20 de fevereiro, o agricultor Dionísio Pulido tratava do seu milharal. Uma fenda abriu-se diante dos seus olhos. Fumo sulfuroso sibilou da fenda ao encontrar o ar frio, o primeiro sopro do vulcão. Fotógrafos e cientistas documentariam mais tarde o que se seguiu. Pulido e a sua família observaram enquanto o chão inchava. A fenda alargou-se. Com um rugido ensurdecedor, a terra vomitou cinzas, pedras e bombas incandescentes. O milharal desapareceu. Um cone ergueu-se do pó e do fumo, crescendo durante a noite. Pela manhã, já tinha mais de 10 metros de altura. Uma nova montanha. O vulcão Paricutim tinha chegado, cru, poderoso e nascido em tempo real. O nascimento do Paricutim não foi um evento singular, mas o início de uma erupção incessante que durou 9 anos. O cone inicial foi construído a partir de cinzas e lapilli, e foi apenas o começo. Dia após dia crescia. A sua voz era um rugido constante e ensurdecedor. Explosões atiravam rochas incandescentes para a atmosfera. Um espetáculo de fogo de artifício terrível e hipnotizante contra o céu noturno. Uma pluma perpétua de cinzas escurecia o céu por quilômetros, transformando o dia num crepúsculo sombrio, cobrindo a terra num espesso manto cinzento. Não apenas uma montanha, mas uma entidade viva e pulsante, a refazer o mundo em fogo. Paricutim, San Juan Parangaricutiro, a vida foi irrevogavelmente alterada. Uma chuva constante de cinzas, uma ameaça sufocante. As cinzas acumulavam-se nos telhados, fazendo-os colapsar sob o peso. As cinzas contaminavam a água potável, arruinavam as colheitas, dificultavam a respiração para os humanos e para os animais.
A paisagem verde e familiar tornou-se um deserto monocromático de pó cinzento. Pessoas que tinham vivido em harmonia com esta terra durante séculos enfrentavam agora um intruso geológico imparável, que consumia lentamente as suas casas e a sua herança. O capítulo mais dramático: o avanço da lava. Não eram fluxos explosivos e rápidos, mas um rio lento e inexorável de rocha fundida. Avançava lentamente, um gigante negro e encrostado com um interior incandescente e avermelhado, consumindo tudo no seu caminho. As árvores incendiavam-se ao contacto. A terra sibilava e fumegava enquanto o calor fervia a umidade do solo. Um símbolo de destruição absoluta, mas movendo-se com uma estranha e deliberada graça, uma hipnotizante demonstração do calor interno do planeta à superfície. San Juan Parangaricutiro estava diretamente no caminho do fluxo. Os aldeões abandonaram as suas casas, a sua igreja, a sua história, fugindo para as colinas. Observaram enquanto a lava envolvia lentamente a sua cidade. Apenas as torres da igreja de pedra permaneceram visíveis, erguendo-se de um mar de rocha negra e solidificada. Estas torres esqueléticas ainda hoje se mantêm, um assombroso memorial a uma comunidade deslocada, um símbolo do poder da natureza para criar e para destruir. A erupção do Paricutim foi uma tragédia, mas para a ciência representou uma oportunidade sem precedentes. Foi a primeira vez que os vulcanólogos puderam estudar o ciclo de vida completo de um vulcão. Cientistas de todo o mundo acorreram a Michoacán, transformando a região num laboratório ao ar livre. Documentaram meticulosamente o crescimento do vulcão, revolucionando a nossa compreensão do vulcanismo. Os dados recolhidos permitiram a criação de modelos ainda hoje utilizados. O milharal de Dionísio Pulido tornou-se um texto fundamental na geologia moderna. O vulcão, um destruidor, transformou-se num grande mestre. Após 9 anos, o gigante finalmente silenciou. O Paricutim entrou em dormência, a sua energia violenta dando lugar à quietude. A paisagem iniciou uma lenta recuperação. Hoje, o Paricutim é uma das 7 maravilhas naturais, um monumento ao poder da terra e à resiliência do espírito humano. Há lugares na terra onde a terra e o mar se encontram de uma forma tão espetacular que parece ser obra de um artista divino. O Porto do Rio de Janeiro é uma dessas obras-primas. É uma vasta e extensa área de água salpicada de ilhas e guardada por colossais monólitos de granito. Conhecida localmente como Baía de Guanabara, esta é a maior baía do mundo em volume de água. A sua enorme escala e topografia única são o resultado de forças geológicas que atuaram ao longo de centenas de milhões de anos. As montanhas de granito que definem a sua paisagem, incluindo o mundialmente famoso Pão de Açúcar e o imponente Pico do Corcovado, foram formadas nas profundezas da Terra. À medida que os continentes da América do Sul e de África se separavam, o mar precipitou-se para preencher o vazio, criando esta magnífica baía. Chamaram-lhe Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. A sua beleza muda com a luz, o tempo e as estações. A beleza da Baía de Guanabara tornou-a um local inevitável para uma grande cidade. O Rio de Janeiro cresceu em torno das suas margens, entrelaçado com a paisagem natural. A cidade abraça a baía, sobe as colinas e derrama-se em praias imaculadas. O porto é o coração e a alma da cidade. As montanhas tornaram-se ícones globais, ligadas à identidade da cidade. O Corcovado, coroado pelo Cristo Redentor, abraça a cidade. A Baía é um centro vibrante. Copacabana e Ipanema fazem parte da paisagem cultural moldada pelo porto. Esta fusão atinge o seu auge durante o Carnaval. A cultura humana floresceu na magnífica presença da natureza. O Porto do Rio de Janeiro é um paraíso frágil. A cidade que o abraça representa agora a maior ameaça à sua existência, devido à urbanização, poluição industrial e saneamento inadequado. As águas cristalinas estão agora sobrecarregadas com os subprodutos de uma megalópole em expansão.
Os ecossistemas delicados dentro da baía sofreram imenso. Projetos ambiciosos estão em andamento para melhorar a infraestrutura de saneamento, restaurar os ecossistemas de mangue e limpar a poluição acumulada. A sua sobrevivência é um teste à nossa vontade de preservar as maravilhas que nos inspiram. Estendendo-se pela América do Sul, a floresta amazônica é um reino de riqueza biológica incomparável. É a maior floresta tropical do mundo, crucial para a saúde do nosso planeta. As suas árvores absorvem dióxido de carbono, libertando oxigênio e regulando o clima global. A Amazônia cria o seu próprio clima, sustentando-se num ciclo contínuo. Este lugar de biodiversidade é o lar de cerca de 10% de todas as espécies conhecidas. É um mundo de beleza deslumbrante, mistério profundo e descoberta infinita. Viajar até a Amazônia é entrar num mundo que opera pelas suas próprias regras ancestrais. Aqui, os gigantes da floresta elevam-se. No chão, um exército de formigas cortadeiras marcha em colunas disciplinadas. Mais acima, os ramos das grandes árvores são jardins por si só, repletos de orquídeas e bromélias. E até minúsculas rãs flecha venenosa, que parecem joias. Os rios que atravessam a floresta tropical estão repletos de uma diversidade de vida. Acima, em ramos salientes, um bicho preguiça move-se com lentidão deliberada. Esta é a voz da floresta tropical, um lembrete constante da incrível densidade e variedade de vida, que floresce em cada canto deste mundo extraordinário. Este mundo vibrante que sustenta a vida, este berço de biodiversidade, está em grave perigo. A floresta amazônica está a desaparecer a um ritmo alarmante. Vastas áreas estão a ser desmatadas para a criação de gado, o cultivo de soja, a exploração madeireira e a mineração. A agricultura de corte e queima derruba árvores, que são depois incendiadas, libertando enormes colunas de fumo que contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. As motosserras cortam, os incêndios queimam sem controlo, e no lugar dos sons da vida selvagem e das exuberantes paisagens da floresta tropical, restam consequências catastróficas para a floresta e para o planeta. A desflorestação perturba o ciclo da água, as secas tornam-se mais frequentes e severas, e a floresta restante fica mais propensa a incêndios. Os cientistas alertam que estamos a aproximar-nos de um ponto de viragem, onde vastas áreas podem transformar-se em savana, uma transformação irreversível. Isso libertaria milhares de milhões de toneladas de carbono armazenado, acelerando as mudanças climáticas globais. A perda é uma profunda tragédia humana. Centenas de comunidades indígenas vivem aqui, muitas há milhares de anos. As suas culturas, línguas e sobrevivência estão ligadas à floresta. O conhecimento indígena de plantas e animais, a sua sabedoria, estão a ser perdidos à medida que as terras são destruídas. A luta para salvar a Amazônia é uma luta pelos direitos indígenas. O destino da Amazônia está nas nossas mãos. Protegê-la exige um esforço global, acordos internacionais, políticas governamentais, responsabilidade empresarial e escolhas individuais do consumidor. Apoie negócios sustentáveis, proteja os direitos indígenas e invista em projetos de reflorestação. A Amazônia é um tesouro global, fornece ar puro, água doce e um clima estável. A sua preservação não é uma escolha, mas uma necessidade para o planeta e para o nosso futuro. No Golfo de Tonkin, encontra-se a Baía de Ha Long, uma paisagem marítima de beleza sobrenatural. Aqui, o mito e a geologia entrelaçam-se. Mais de 1.600 castes de calcário e ilhéus erguem-se dramaticamente das águas esmeralda. É uma paisagem que parece antiga, primordial, um testemunho da arte da natureza. Ha Long traduz-se como dragão descendente, um lugar onde a alma do Vietnã encontra uma das suas lendas mais potentes. A lenda conta que dragões desceram a baía, cuspindo joias que se transformaram nas ilhas que hoje vemos, criando uma muralha impenetrável que assegurou o futuro da nação.
Este mito poderoso está intrinsecamente ligado à identidade da Baía. Navegar pela Baía de Halong é como folhear um livro de contos, onde o físico e o mítico se confundem. É um lugar que convida à contemplação das imensas forças que moldaram este canto extraordinário do nosso planeta. Para lá da imponência dos maciços cárcicos, a Baía de Halong abriga um ecossistema complexo e delicado, um mundo dentro de um mundo. As águas calmas e pouco profundas são um berçário para uma rica diversidade de vida marinha. Recifes de coral vibrantes a fervilhar de peixes, espécies antigas de marisco, crustáceos que aqui encontraram refúgio durante eras. A geografia única cria uma infinidade de microclimas. Diferentes formas de vida florescem em grande proximidade. A baía é um santuário, águas protegidas que fomentam uma complexa teia alimentar. Predador e presa desenrolam-se sob a superfície serena. Escondidas dentro dos gigantes de calcário estão inúmeras grutas e cavernas. Cada uma catedral natural esculpida pelo tempo e pela água. Algumas são vastas, câmaras cavernosas que poderiam engolir edifícios inteiros. Os seus tetos adornados com espetaculares estalactites, estalagmites a elevar-se como pilares de pedra. Outras são espaços pequenos e íntimos, acessíveis apenas de caiaque ou de pequenas embarcações na maré baixa. Explorar estas maravilhas subterrâneas é como entrar numa dimensão escondida. Um mundo silencioso e fresco, onde os únicos sons são o pingar da água, o eco da sua própria respiração, um contraste gritante com o mundo ensolarado lá fora. A Baía é também o lar de aldeias flutuantes únicas, comunidades inteiras a viver as suas vidas sobre a água, gerações de famílias de pescadores enjangadas, autossuficientes e adaptáveis, escolas, lojas, lares, uma comunidade vibrante e interligada que sobe e desce com a maré. Eles são o coração humano da Baía de Halong, a cultura entrelaçada na paisagem. A sua resiliência e conhecimento testemunham a adaptabilidade humana. Esta intrincada teia de vida, no entanto, é frágil. Turismo, poluição, alterações climáticas. Os recifes de coral são vulneráveis ao aumento das temperaturas da água do mar. A qualidade da água é afetada pelo aumento da atividade humana. Proteger a Baía de Halong significa salvaguardar um ecossistema vivo e uma cultura humana única. O futuro deste dragão descendente repousa nas nossas mãos, uma responsabilidade que não devemos ignorar. A Baía de Halong é uma paisagem de perpétua transformação, constantemente moldada pela mudança da luz e do tempo. Ao amanhecer, o nevoeiro envolve os karsts. À medida que o sol nasce, os seus raios perfuram o nevoeiro, pintando a cena em tons pastel suaves. Depois, chega o pôr do sol, um espetáculo de drama flamejante. Sob o manto da noite, a Baía de Halong transforma-se mais uma vez, banhada pelo luar e pelas estrelas. Em algumas noites, o plâncton bioluminescente cria um efeito cintilante, semelhante a estrelas. Este lugar incrível guarda maravilhas ainda por descobrir. No ponto mais a sul do nosso mundo, encontra-se a Antártida, o continente mais frio, seco e ventoso da Terra. Uma vasta região selvagem, coberta de gelo, que exerce um fascínio único na imaginação humana. Quase totalmente soterrado sob uma colossal camada de gelo, foi o último continente a ser descoberto. Esta única camada de gelo retém cerca de 90% do gelo mundial. É o grande regulador climático do nosso planeta. Estar nesta imensa região selvagem é experienciar um silêncio e uma solidão que não se encontram em mais lado nenhum. É uma experiência humilhante, um poderoso lembrete do poder bruto e indomável da natureza. Apesar das condições hostis, a vida prospera na Antártida. As águas gélidas e ricas em nutrientes pululam de krill, formando a base de uma robusta teia alimentar. O krill é a fonte vital de alimento para os pinguins e o magnífico pinguim imperador. Os oceanos são também o lar de baleias e focas.
É um mundo onde os mamíferos marinhos reinam supremos, as suas vidas ditadas pelo gelo marinho sazonal. O interior é um deserto biológico, realçando a precariedade da existência. A vida adapta-se e agrupa-se onde o ambiente permite criar raízes. A Antártida está na linha da frente das alterações climáticas. Este vasto continente está a aquecer mais rapidamente do que quase em qualquer outro lugar. As antigas plataformas de gelo estão a desintegrar-se e os glaciares estão a acelerar em direção ao mar, contribuindo para a subida global do nível do mar. O impacto estende-se à vida selvagem única do continente. Para espécies como os pinguins imperador, o gelo marinho, a pedra basilar de todo o ecossistema, está a fragmentar-se mais cedo. A Antártida é um laboratório natural, guardando pistas sobre o clima passado do nosso planeta, seladas nas suas camadas de gelo. O continente não é apenas uma vítima das alterações climáticas, é também a nossa testemunha mais importante. O futuro da Antártida e, por sua vez, o futuro do nosso planeta está em jogo. O continente silencioso e branco no fim do mundo está a enviar uma mensagem, um apelo à ação que já não podemos dar-nos ao luxo de ignorar. Do Grand Canyon à Antártida, vimos as maravilhas do nosso planeta. Cada lugar conta uma história de geologia, clima e vida. São os pilares da saúde e biodiversidade do nosso planeta. Estas maravilhas são a nossa herança global partilhada. As alterações climáticas, a poluição e a perda de habitat são os nossos desafios. Devemos passar de consumidores a guardiões. O futuro do nosso planeta está nas nossas mãos. Esta é a nossa única casa. Montagem final.